Vamos voltar a São Paulo agora, dessa vez para falar com o Rodrigo Capello. Já está na hora de fazer balanço da janela, Rodrigo? Os clubes estão contratando ainda, o Bob acabou de falar, Rodriguinho está chegando, mas a gente já consegue olhar para os números assim e ter uma noção de quem se movimentou mais e menos aí nessa pré-temporada, né? Bom dia, bem-vindo à redação. Bom dia, Barreto. Bom dia, Bárbara e da Pieve. Pois é, a janela ainda não fechou, ainda tem muita gente para se mexer, para fazer contratações, mas a gente já percebe ali algumas tendências, né? A primeira que a gente percebeu é que os clubes que têm mais dinheiro, Flamengo e Palmeiras, puxaram a fila, começaram a contratar mais rápido, movimentando mais dinheiro até do que no ano passado. A quantidade de dinheiro movimentada está maior do que no ano passado, e aí, dali em diante, alguns outros clubes começaram a se mexer. Então, acho que o Santos é a novidade mais recente, né? Depois das reclamações do Jorge Sampaoli, ele começou a fazer contratações, a comprar jogadores, gastar com direitos econômicos. Então, o Santos foi aquele que se mexeu um pouco adiante. A gente ainda tem outros clubes que ainda contrataram um pouco, pagando pelos direitos, né? O próprio Grêmio, Internacional, Cruzeiro, clubes que podem gastar ainda um pouquinho mais. Vamos ver com mais calma aí, ó. Nós passamos rapidamente pelos números. Nós estamos levando em conta aí times da Série A do Campeonato Brasileiro, é esse o critério, né? Exato. Então temos uma movimentação aí num total de 289,25 milhões. Só o Flamengo e o Palmeiras já respondem por 170, né? Desses 289. É isso aí. Né? Bem mais do que a metade, os dois ali juntos. Você vê aí alguma surpresa, Rodrigo? Algum clube gastou mais do que se esperava, pelo que tem, pelos balanços que a gente acompanha, pelo que teria em caixa? Você acha que alguém está gastando mais do que devia aí ou está dentro do esperado para essa pré-temporada? Olha, o Santos, para mim, é uma certa surpresa que esteja gastando tanto com os jogadores, porque é um clube que não vai bem das pernas financeiramente. O próprio Sampaoli reclamou, mas acho que pesou a crítica do treinador, né? Pesou também o fato do Santos ter vendido o Bruno Henrique, então entra um pouco de dinheiro de um lado, ele vai usar isso, vai comprar do outro. O Santos era quem eu esperava que fosse se mexer menos e que está gastando um pouco mais recentemente. Dos outros, Flamengo e Palmeiras, a gente já esperava que fosse funcionar assim. O São Paulo também fez uma venda alta do Rodrigo Caio para o Flamengo, então também tem a mesma justificativa, né, de que entra um pouco mais de um lado e ele pode gastar um pouco mais do outro. E de resto, assim, a total apatia de alguns clubes também acho que é bastante esperada. Vasco, Fluminense, Botafogo, o fato desses clubes não poderem comprar direitos de jogadores é algo que todo mundo imaginava e a janela não está mostrando nada diferente disso. Quem não apareceu na lista ou não gastou nessa pré-temporada ou não recebeu, não comprou ou não vendeu. O balanço é uma coisa complexa, né? Eu fiz o MBA e a minha pior nota foi em contabilidade, né? Até a nota foi tão ruim que o professor falou, você não quer repetir a prova? Eu falei, não, professor, porque vai ser pior do que foi. Deixa assim mesmo, vamos nessa, depois na média geral eu tento equilibrar. Mas assim, acho que fazer uma conta simples, o clube vender mais do que comprou será positivo no fim, né, Rodrigo? Por mais outros fatores que entrem aí, é legal olhar para as duas colunas, né? Talvez a situação ideal que você tenha seja a mesma do Flamengo, né? Que vendeu 105 e gastou um pouquinho mais, 108. Talvez gaste mais agora, ainda está atrás de um zagueiro, mas enfim. Né? Esse dinheiro, o Flamengo não precisou esperar o dinheiro de quem ele vendeu para poder gastar. Esse dinheiro estava separado lá na contabilidade. Mas dentro de um mesmo ano, se você consegue equilibrar esses valores, isso será bom para o balanço no fim do ano. É isso ou você vai me dar uma nota baixa, igual meu professor? Depende um pouco, Barreto. Não estou te dando uma nota baixa, não, mas tem alguns clubes, por exemplo, se a gente olha para a Europa, tem alguns clubes no topo da cadeia que podem gastar mais e vender menos ou nada, que não vão ter problemas. O Real Madrid, o Barcelona, o Manchester United, o Bayern de Munique são clubes que a gente não vai criticar por comprar demais e não vender, por não equilibrar essa balança, até porque ele tira dinheiro de outros lugares. Nesse cenário do futebol brasileiro, esse papel é do Palmeiras hoje? É do Palmeiras e do Flamengo, que são os dois clubes que passaram 6 anos se preparando para isso, elevando as suas receitas, arrumando a casa, e aí chegam na hora de transferências e podem se dar o luxo de comprar mais do que vender, né? O Flamengo tem essa venda muito alta porque está falando do Paquetá.
Então, esses dois clubes podem ter esse tipo de comportamento. Como os outros todos estão com as finanças desordenadas, desajustadas, às vezes caóticas, não dá para ser dessa maneira. Então, efetivamente, eles têm que gastar muito menos do que arrecadam nessa balança de jogadores para não criar problemas financeiros mais para frente. A gente percebe o Cruzeiro, por exemplo, né, que está com a contratação do Rodriguinho sendo encaminhada. Eu ainda não sei se ele vai comprar os direitos ou não, se vai ter gasto nesse sentido, mas o Cruzeiro vendeu muito e ainda não gastou com ninguém, porque é um clube que está com dificuldade financeira, né? Então, os clubes precisam se ajustar justamente para chegar nessa hora do ano e poder gastar à vontade. Se o clube já tem aquela reserva de dinheiro para investir, ele, né, terá tranquilidade na temporada. E aí a venda de jogador será mais um recurso. Sim. Né? Mais um... E é interessante que tem pouca gente gastando, porque, se não me engano, o último ali da tabela é o Vasco, que está na casa dos 384 mil. Que é um pichuleco perto de certas transferências. Engraçado, né? Que é uma janela aquecida, mas monopolizada em alguns clubes. Que é Flamengo e Palmeiras. Porque é uma Flamengo, Palmeiras e São Paulo, que contratou o Pablo, trouxe o Hernanes. Porque a gente falou de números grandiosos para transações entre clubes do futebol brasileiro, né? Assim, eu acho que foi uma janela que chamou muito minha atenção nesse sentido. Nós estamos falando aqui de 11 clubes, entre os que contrataram. E aí dá um salto, por exemplo, do Corinthians, que gastou 16,5, para o Inter, que gastou 3. É isso. E abaixo do Inter você ainda tem 4 clubes, Bahia, Ceará, o Atlético Paranaense e o Vasco. E é interessante, então, tem uma discrepância grande. O Bahia e o Ceará gastando dinheiro para qualificar o elenco, né? Uma coisa que a gente sempre torce, prega. Falando Bahia, eu acho que não deu para entrar essa negociação aqui ainda não, hein? A nossa produção vai confirmar aqui comigo, O Thiago, que usa inclusive a sigla BBMP, né, que é de um grito famoso da torcida do Bahia, faz essa brincadeira aqui. Semana passada perguntaram ao presidente do Bahia se o clube estava tentando repatriar o ídolo Fernandão. Ele respondeu que só aconteceria se alguém achasse petróleo no CT. Hoje o presidente e o Bahia postaram essas imagens no Twitter. Memorado. Memorado, presidente. Cavou e achou petróleo, porque realmente o Fernandão está voltando para o Bahia, né? Os torcedores do clube já se manifestaram aqui, estão empolgados com essa negociação. Nós temos aqui também uma lista dos jogadores mais caros dessa janela, que estão entrando, acho que todos eles, deixa eu ver de memória aqui, os 3 primeiros com certeza entram para o top 10 dos jogadores mais caros, das transferências mais caras do futebol brasileiro, né? Arrascaeta, Pablo e Carlos Eduardo. Está rolando uma mudança de parâmetro, Rodrigo? A gente vai ver mais esse tipo de contratação de valores mais altos no futebol brasileiro? À medida que o futebol fica mais rico, ele pode gastar mais com contratação, né? A gente, quando faz essa comparação no top 10, a gente até chegou a fazer aqui nas suas férias, Barreto, a gente percebe que tem várias contratações daquele período em que foram formadas multinacionais, né, virada dos anos 2000, que tinham parceiros estrangeiros, eles trouxeram dinheiro, os clubes puderam investir. De lá para cá ficou um grande salto ali de não haver grandes compras, né, grandes aquisições, e de 2014, 15 para cá, novos valores foram colocados no mercado. E com valores mais altos. E isso passa a ser uma tendência a partir do momento em que Flamengo, Palmeiras e alguns puxam essa fila. A diferença é que lá atrás você tinha uma quantidade maior de clubes que tinham recursos para investir, e hoje você está tendo uma concentração de riqueza que fica muito evidente na hora de uma janela de transferência como agora. Rodrigo, obrigado pela participação no Redação Sport TV. Até a próxima.